Como vimos no filme da apresentação, esta fundação tem essencialmente duas vertentes, uma social e uma cultural. A apresentação que se segue relata um projeto social ocorrido este verão, aqui em Ferreira dos Ezes. Projeto esse que, embora não tendo sido propriamente organizado pela Fundação, só foi possível graças ao apoio logístico que ela proporcionou através dos seus instituidores que cederam gratuitamente as instalações e os meios para que o mesmo se tornasse numa realidade. Este é apenas um exemplo do tipo de atividades que a Fundação, uma vez constituída, gostaria de aprofundar e desenvolver no futuro. Para nos fazer um relato do campo de férias para jovens que ocorreu aqui neste verão, nasceu agora a doutora Susana Carneiro, que foi uma das suas monitoras e que viveu e testemunhou essa experiência que em breves palavras vai partilhar connosco. Relembro também, relembro também que, só mais um aviso, por favor, tirem um segundo para ver as vozes, para desligarem os telemóveis e desligarem os bebés. Eu estou ligado. Aqui em Ferreira dos Ezes, de 2 a 8 de agosto. Esta é a primeira vez que eu volto a Ferreira dos Ezes depois disso e é com muita emoção que revejo esse espaço e até as pessoas, porque foi uma experiência extremamente marcante, quer para os jovens que recebemos, quer para todos os adultos que aqui nos juntamos para esta emissão, que de facto não éramos pessoas daqui e nos ligámos muito a todos estes espaços. Talvez começar por explicar quem são as pessoas a que se destinavam estes campos de férias. São jovens da Quinta da Fonte da Prata, é um bairro de Arros Velhos, próximo de Setúbal, que tem cerca de 5.000 pessoas, a maioria de origem africana, e que sofre com problemas graves de falta de emprego ou de empregos precários, com tudo o que isto traz para os jovens e para as crianças. A situação de serem desacompanhados e desistirem da escola é uma situação muito, muito frequente. É normal passarem a avó que acompanha a criança a passar na casa que a Congregação das Escravas que organiza estes campos tem na Fonte da Prata e explicar: eu vou para Angola durante 2 meses, vão olhando pelo meu rapaz. Portanto, eles estão muito, muito, muito desacompanhados. Tem-se feito aqui um projeto, que é o projeto TASS, que concorreu às escolhas de segunda geração e que tenta prevenir o insucesso escolar. Este projeto acompanha crianças dos 6 aos 14 anos e a partir dos 14 anos elas deixam de fazer parte desse processo. Quem organiza estes campos de férias é a Congregação das Escravas do Sagrado Coração de Jesus. É uma congregação de origem espanhola que atualmente está em 23 países no mundo. Em Portugal tem 4 casas que alguns de vocês poderão conhecer ou ter ouvido falar. Temos um colégio no Porto, um colégio em Lisboa, uma casa de oração em Palmela e a casa na Quinta da Fonte da Prata, que está lá desde 1992 e que as irmãs vivem no bairro e acompanham muito por dentro tudo o que acontece na vida daquelas pessoas. O bairro tem uma vivência comunitária muito forte, para o bem e para o mal. As pessoas vivem muito a vida umas das outras, quer pela interferência negativa, quer pela interferência positiva, e o estar lá dentro permite um acompanhamento completamente diferente daquilo que se vai passando. A congregação não conseguiria organizar campos de férias por si só, e isto funciona como uma espécie de sopa da pedra, em que desta vez Ferreira dos Ezes teve um papel muito, muito, muito importante. As escravas põem a pedra e depois vão se juntando as outras coisas, não é? É preciso monitores, é preciso alimentação para as crianças, há uma pessoa que lhes explica tudo sobre tomar, aparece uma pessoa que lhes arranja uma caminhoneta para elas chegarem lá, aparece uma pessoa em dormes que lhes dá uma boleia até ao sítio onde elas têm que chegar e assim, passo a passo, se vai construindo. E para as crianças acaba por ser tão importante este exemplo como as próprias dádivas que eles vão recebendo. Este campo de férias, pela primeira vez, para os jovens dos 14 aos 17 anos, foi um campo de férias em que eles dormiram no espaço onde têm as atividades. Normalmente o que se faz é eles vêm durante o dia, estão connosco até às 6 da tarde e regressam ao bairro da Fonte da Prata. Isto permitiu uma situação e objetivos completamente diferentes, porque vocês imaginam que são crianças que estão habituadas a viver num ambiente
claramente degradado, muitas vezes negativo e muito adverso, a verem-se durante 7 dias num espaço como a Quinta do Sol Viral, em que tudo é positivo e de repente parece que há um espaço que lhes dá uma alternativa na vida. E essa alternativa é importante, não só pela alegria que eles têm na piscina ou pelo gozo que lhes dá passar férias e rir e brincar e descontraírem, mas também como instrumentos para a própria vida. Eles têm espaço para refletir, para aprender coisas e para poderem levar algo de novo para o que se segue. Como é que funciona? Isto tem o objetivo central e essencial e depois tem todo um embrulho. O embrulho também é muito importante, porque é preciso que eles sejam cativados para aquilo que acontece. O essencial passa muito pela relação humana. Eles não chegam a este campo sem conhecerem as pessoas que lá estão. Parte dos monitores são irmãs escravas que os acompanham no dia-a-dia. Portanto, eles têm uma ligação forte, pelo menos, ao longo dos monitores. Passa muito pela relação humana que se cria, passa muito pela paragem, pela reflexão, pela formação humana e por trabalhar determinados tipos de valores que vais à frente, se calhar, eu detalho um bocadinho para poderem perceber. Passa também pelas paragens para avaliação. O que vocês veem ali, aqueles cartõezinhos verdes, vermelhos e amarelos, é porque eles todos os dias avaliam a sua vivência. Isto é importante para eles continuarem a fazer isto ao longo do tempo. O envolvente é todo um conjunto de atividades. Por exemplo, nós este ano tivemos uma oportunidade incrível de editar um jornal. Este jornal foi editado a partir do campo. Os textos que aqui estão foram escritos pelos jovens, porque tivemos a sorte que um dos monitores era administrador, estão a adivinhar do jornal. Do destaque. Portanto, conseguimos ter este jornal. O tema foi este, tivemos lá o capitão da Seleção Nacional de Rugby, tivemos muitas atividades altamente motivadoras e a partir daí conseguimos levar os miúdos a parar para pensar naquilo que nos interessava que eles pensassem, que era a formação pessoal. Vou-vos dar o exemplo dos valores que foram trabalhados e de como é que eles foram trabalhados. Um deles foi o trabalho de equipa. Eles funcionam todos os dias de campo. Para quem conhece os campos de férias, o mecanismo é sempre muito semelhante. Trabalham em equipas que são permanentes e que são 5, 6 miúdos por 2 monitores, o que é um acompanhamento muito forte em termos da presença do adulto. E esta equipa vai se mantendo e vai evoluindo, vai se avaliando, vai vendo o que é que precisa melhorar e vai crescendo em conjunto. Uma atividade que é um bom exemplo do que é o trabalhar a questão da equipa foi a manhã de rugby. Nós tivemos connosco o Gonçalo Uva, que é o capitão da Seleção Nacional de Rugby, e eles puderam aprender as regras do jogo. E não sei se vocês têm uma ideia diferente da minha do rugby, mas eu achava que era um jogo violento e um bocadinho individualista, mas não é. O rugby é impossível marcar ponto sem passar a bola, não é? É impossível. Só se pode passar para trás, quando somos placados temos que lançar, aprendi isto tudo no campo. E é verdade, funciona muito bem para eles aprenderem que a equipa tem que funcionar em conjunto. E, portanto, ensiná-los a manterem-se, seja no exercício de rugby, seja numa caminhada, como aconteceu, por exemplo, em Dornes, ou a espremer 300 limões para fazer limonada para o campo inteiro, é muito importante para eles. O caso de Dornes foi muito curioso. Nós tivemos muitos exemplos positivos do que são as pessoas de Ferreira do Zezer, mas este caso foi dos mais pertinentes. Nós fizemos uma caminhada em que eles tiveram que fazer uma subida muito difícil. Estava um dia de calor intenso. Eu fui à frente para marcar pistas, porque tínhamos um jogo de pistas, e decidi voltar para trás com uma série de iced teas frescos para eles poderem beber no cimo da caminhada. E a senhora que estava no café em Dornes, a entrar em Dornes a vendermos, não quis deixar-me ir, sem meter no carro dela, sair do café onde estava a trabalhar e levar-me ao sítio onde estavam os jovens. Esperou lá à nossa espera, não é? Que se preocupe e que se preocupe com os nossos filhos. A questão dos talentos, de valorizar a pessoa, também é muito importante para estes jovens, porque eles vivem em ambientes que nem sempre valorizam o que eles têm. Estes são o tipo de alunos, eu sou professora, e reconheço o tipo de aluno que está constantemente a ser chamado à escola, ou os pais são chamados à escola porque está sempre a fazer disparates. Portanto, eles estão sempre a ouvir, que são terríveis, que não são. Por exemplo, eles ficaram muito contentes ao ensinar as monitoras do campo como é que se entrança o cabelo naquelas pequenas trancinhas que são muito dolorosas, aprendemos isso, que eles sabem fazer desde pequenos. E quando eles nos explicam, ficam radiantes para poder mostrar que sabem fazer coisas que nós não sabemos. O penúltimo valor que eu vos ia apresentar, também muito importante para todos eles, é a atenção que os rodeia. Quer no sentido, muitas vezes, desta família que lhes tinha cedido a quinta
E o facto de haver alguém que faz isto é uma coisa que os faz pensar. E eles, além de serem agradecidos em relação a isto, tiveram a oportunidade de estar atentos a realidades fora do bairro. São jovens que, tirando as idas à escola, têm muito pouca vida fora daquele espaço geográfico. O ver, por exemplo, a janela do Convento de Cristo e perceber, olha, isto é o que está no meu livro de história, é uma coisa que para eles tem significado. A exploração de Tomar, as histórias de Dornes, quando lhes falaram do Dot.com, quando lhes falaram da lenda de Nossa Senhora do Pranto, eles tiveram muita sorte de encontrar muita gente que lhes foi contando histórias. E eles adoraram esse contacto e foi importante para eles abrir um bocadinho os horizontes. Como o álcool, como outras coisas que passam para além do que é saudável, do que é o que nós desejamos para eles. Aqui eles viveram esta alegria, fosse na piscina, fosse dançar kizomba, fosse fazer truques de circo, que é o que eles estão ali a fazer. Nativa foi algo muito importante. A piscina, para todos nós, se calhar, é uma situação que não é um espaço tão alternativo, para eles foi uma coisa incrível. Eles na quinta que fazem dos 6 aos 14 anos têm um tanque de rega, e o tanque de rega para tempo, e vemos estes jovens ir embora. Alguns deles choram, têm saudades logo à partida, muitos deles vão encontrar realidades muito diferentes das que deixam, e nós gostávamos de saber o que é que ficou com eles. Pelas mensagens que eles enviam, pelo contacto que nós temos com eles depois, conseguimos perceber que o que eles levam de Ferreira dos Êzeres é um bocadinho aquilo que vocês vão ver a seguir. Mas é sobretudo a sensação que vale a pena lutar e não desistir, porque há muitas pessoas que se preocupam connosco. E o facto de eles se sentirem cuidados, amados, olhados, eu acho que faz toda a diferença. Era um bocadinho isso, e porque nós temos uma grande dívida de gratidão para com esta família e para com a Ferreira dos Êzeres, eu gostava de vos deixar agora.